Meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais uma aula de literatura brasileira e hoje vamos discutir o romance O 15 da Raquel de Queiroz, que é leitura obrigatória para a prova da UEA. Preparado então para a aventura? Vamos conhecer a vida e a obra da Raquel de Queiroz. Vamos começar dizendo que ela é descendente do José de Alencar, o famoso autor de O Guarani de Iracema. Nasceu em Fortaleza, lá no Ceará, mas foi vítima da seca de 1915. A família inteira teve que migrar do interior, primeiro para a capital, Fortaleza, depois para o Rio de Janeiro e depois para Belém do Pará. Em 1925, a Raquel diplomou-se normalista, que era o grau mais alto a que a mulher podia chegar nos estudos da época. E 5 anos depois, 1930, ainda muito jovem, ela estreou na literatura brasileira com o romance O 15. Olha, a estreia da Raquel é um marco tanto na vida da autora quanto na literatura brasileira. O romance, logo depois, em 1931, ganhou o prêmio Graça Aranha da Academia Brasileira de Letras, o maior prêmio a que um autor, naturalmente, pode fazer jus. E, um ano depois, 1932, ela já publicou o segundo livro da carreira, o romance João Miguel. Tranquilo? A Raquel de Queiroz é uma escritora eclética. A fama maior da autora é o romance, principalmente em função de O 15. Mas ela também tem fama na área dos contos, na área das crônicas e enveredou pelo teatro. Tem fama também de teatróloga. E, claro, brilhou no jornalismo brasileiro. Em 1957, ela recebeu o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. Note então que já é o segundo prêmio da Academia destinado à autora. E depois da fama, ela passou a dividir o local de moradia entre o Rio de Janeiro e Quixadá, onde a família tinha uma fazenda e, naturalmente, a terra natal da autora. Olha, em 1977, um fato inédito. A Raquel entrou para a Academia Brasileira de Letras. Para você ter uma ideia, a Academia já havia dado prêmio a mulheres, deu prêmio a Cecília Meirelles, deu 2 prêmios, como você viu, à própria Raquel, mas é a primeira vez que uma mulher é eleita para a Academia Brasileira de Letras. Tranquilo? Uma das glórias da Raquel de Queiroz foi a adaptação para a televisão do romance Memorial de Maria Moura, que fez um enorme sucesso. Olha, o Manuel Bandeira, famoso poeta da literatura brasileira, o autor de Vou-me embora para Passacda, dedicou um poema especificamente à autora. Vamos ler comigo? Louvo o Padre, louvo o Filho, o Espírito Santo louvo, louvo Raquel, minha amiga, nata e flor de nosso povo. Ninguém tão Brasil quanto ela, pois com que ser do Ceará, tem de todos os estados, do Rio Grande ao Pará. Tão Brasil, quero dizer, Brasil de toda maneira, brasílica, brasiliense, brasiliana, brasileira. Uma das primeiras preocupações sobre o romance O 15 é a origem do título. Por que não 14? Por que não 16? Na verdade, o nome O 15 deriva da seca de 1915, uma das mais terríveis no Ceará. Você já viu, até a própria família da autora foi vítima dessa seca. Quantos capítulos tem o livro 15? São 26 capítulos e não tem títulos. É só capítulo 1, 2, 3, até 26, naturalmente. E não há divisão em partes. Então o livro começa, não tem primeira parte, segunda, do primeiro capítulo ao 26º. É uma história que você lê direto, sem divisão. Tranquilo? O romance O 15 conta uma história muito triste e a morte está por toda parte. Por exemplo, a morte está no calvário da família que se desloca em direção à Fortaleza. Mas a morte também está nas paradas, quando eles param para descansar, para beber água, para comer. Naturalmente a morte está rondando, quer a morte de pessoas, quer a morte de animais. E acredite, a morte está até na capital, lá em Fortaleza, no famoso campo de concentração, uma espécie de local que o governo determinou para apoiar quem chegava tangido pela seca. E tem uma história muito triste, a morte de um dos filhos da família. Eles passaram por uma roça abandonada, todo mundo andando devagar, com fome, calor, sofrimento. E um dos filhos ficou um pouco mais para trás, encontrou um pé de mandioca, cavou o tronco
e encontrou um pedaço de raiz. E sem dizer nada para os pais, comeu. E era veneno puro, porque aquela mandioca é aquela que você tem que primeiro passar por todo um processo até virar farinha e ficar pronta para o consumo. Pois acredite, a criança começou a chorar, inicialmente pensaram que era fome, a barriga começou a crescer e a tragédia se instalou. Não havia remédio, não havia socorro, e ali, diante da família desesperada, a criança simplesmente morreu, assistida pelos pais e por uma benzedeira. E assim a família do Chico Bento e da Cordulina já sofreu um desfalque antes de chegar ao destino final. Mas o livro 15 não é composto só de tragédias, acredite, há uma história de amor, mas uma história de amor muito estranha, né? Um camarada chamado Vicente era vaqueiro. Sabe aquele camarada que desde criança queria mexer com gado, mexer com fazenda, tanto é que o irmão dele simplesmente foi para a faculdade, virou promotor, era o orgulho da família. Mas ele abandonou os estudos e queria mesmo era cuidar da fazenda dos pais que ficava na região de Quixadá. Pois bem, o Vicente terminou se aproximando da Conceição, né, que é uma professora lá da capital. E sabe que os dois se apaixonaram, gostavam mesmo um do outro, mas a falta de diálogo e a diferença cultural atrapalhou tudo. Por exemplo, ele usando aquelas roupas de vaqueiro próprias do interior e ela trajando aqueles vestidos bonitos da capital. Ela falando um português corretíssimo, era professora, e ele falando errado diante da professora de português. Quando os dois se encontravam, cada um no seu ambiente, terminava um ficando envergonhado com relação ao outro. Sabe como isso terminou? Terminou não dando certo porque a diferença, tanto intelectual quanto diferença social, marcou a vida dos dois e marcou também o fim do romance. Tranquilo? Os detalhes técnicos do livro costumam aparecer em prova de vestibular. Por exemplo, qual é a narrativa do romance O 15? É a famosa narrativa na terceira pessoa. Como é que isso ocorre? O narrador não é personagem, não faz parte da história. Quem narra é a própria autora. Nesse caso, chama-se narrador onisciente. É aquele camarada que está fora da história, inventou a história e conhece as personagens por dentro e por fora. Naturalmente sabe o que vai acontecer no futuro e conhece também o passado de cada um. Olha, há um detalhe do livro que é bem interessante e próprio do modernismo, é o famoso discurso indireto livre. Como é que isso ocorre? É que a narradora vai dizendo as coisas e de vez em quando o leitor não sabe se é a fala da narradora ou se é a fala da própria personagem. Isso dá uma espécie de cumplicidade e torna a obra bem interessante. E como é a linguagem do livro 15? Em primeiro plano, naturalmente, temos o regionalismo, ou seja, a autora privilegia um vocabulário próprio do Nordeste e próprio do interior. Há também as palavras simples, não é uma obra complexa, naturalmente, ela respeita o linguajar de quem vive na região. Os diálogos são naturais, não tem diálogo forçado, e uma certa economia de palavras que caracteriza bem um estilo enxuto, né, da Raquel de Queiroz. Tranquilo? Outro detalhe técnico do livro é o tempo. Quem analisa a obra literária, romance principalmente, tem que ficar de olho na questão temporal. Por exemplo, nós temos o tempo histórico, que é a época em que a obra é situada, 1915. Mas não é a época de publicação, não é a época em que a autora escreveu a história. Você lembra? O romance foi publicado em 1930, ou seja, quando ela escreve, já passaram 15 anos desde a tragédia da seca que ela retrata. Tem também a história em linha reta. Como é que isso ocorre? É que na hora de contar a história, ela não faz grandes recuos no passado e nem tenta adivinhar o futuro. Ela vai narrando o dia a dia dos acontecimentos em linha reta, sem grandes recursos. E a evocação do passado se dá não em função da autora, da narradora, mas em função das próprias personagens. Tranquilo? O cenário do livro 15 é o sertão, mas o sertão do Ceará, aquela região de Quixadá, terra natal da autora, e naturalmente a região em que a família do Chico Bento, né, com Cordulina e filhos, empreende a retirada desastrosa em direção à capital. De tal modo que a autora vai casar dois cenários, o cenário do Agreste, o cenário do sertão,
e vai casar também com Fortaleza, onde mora a professora Conceição, onde mora toda a família do Vicente e para onde a família se dirigiu fugindo da seca de 1915. Tranquilo? A prova pode cobrar de você qual é o estilo de época do romance O 15. Estamos falando de literatura modernista, portanto o livro pertence ao modernismo e dentro do movimento está na segunda geração, na segunda fase, aquela que vai de 1930 até 1945. É o que se chama romance regionalista ou também romance de 30, que foi inaugurado ao pé da letra pelo José Américo de Almeida com A Bagaceira. Aí logo depois veio Raquel de Queiroz com O 15, depois José Lins do Rego com Fogo Morto, Menino de Engenho, depois Graciliano Ramos com Vidas Secas e o Jorge Amado com Gabriela, Cravo e Canela e muitas outras obras voltadas para o Nordeste. Tranquilo até aí? É muito importante que você lembre nome de personagem depois de ler um livro. E uma das personagens marcantes é a Conceição. Você já sabe que ela é professora da cidade e não é uma professora qualquer, ela é exigente. Talvez por isso o romance dela com o Vicente não vingou. Enquanto ela queria falar tudo corretamente, o Vicente era meio desleixado em relação à linguagem. Há também o pessimismo no amor. Sabe que ela apostou todas as fichas no Vicente. Mas quando a diferença cultural e a diferença social impediram o romance, ela então julga-se solteirona eterna. Parece que não pensa em envolver-se com outro homem. Mas sabe que o instinto materno bateu forte e quando ela viu que o romance com o Vicente não ia vingar, quando o casal migrou, fugiu de Fortaleza em direção a São Paulo, à procura de vida melhor, a Conceição fez questão de ficar com o Duquinha. Ia adotá-lo como se assim estivesse preservando a sobrevivência da família. Tranquilo? Personagem fundamental no livro é o vaqueiro Vicente. Não era vaqueiro por imposição da família e nem vaqueiro por necessidade. Era por vocação. A família era rica, morava na capital, tinha uma fazenda grande, bonita no interior, na região de Quixadá, e o camaradinha não gostava dos estudos tradicionais. Enquanto o irmão fez direito, virou promotor de justiça, ele, Vicente, quis ser vaqueiro desde criança praticamente. Era forte e humano, forte no sentido de aguentar todo aquele trabalho pesado da fazenda e humano porque se compadecia facilmente da situação precária daqueles menos sortudos. Naturalmente não tem necessidade de fugir na época da seca porque tem reserva de dinheiro, tem apoio da família, reserva de água e de alimentação para aguentar um bom período mesmo quando tudo dá errado. E claro, você já descobriu que ele se apaixonou pela Conceição, mas a diferença de atitudes, a diferença de linguagem, a diferença cultural e até uma certa diferença social impediram que os dois se unissem. E o romance termina com a perspectiva de que o Vicente também não vai se envolver seriamente com outras mulheres. Tranquilo? E agora o exemplo do vaqueiro pobre, aquele que não tem condições de aguentar a seca do Nordeste, é o nosso Chico Bento, o esposo da Cordulina. Ele cuida da fazenda que não é dele, fazenda da Dona Maroca, tem 5 filhos, a esposa mais 5 filhos. E na época da seca ele é obrigado a fugir, primeiro em direção a Fortaleza e depois de Fortaleza ele até ensaia uma vinda para o Amazonas, mas depois a própria Conceição termina conseguindo passagens para que a família empreenda uma viagem final em direção a São Paulo. É o exílio forçado, é o exemplo de que o camarada, para sobreviver ou para garantir a sobrevivência da família, às vezes tem que abandonar a própria terra natal. Tranquilo? Personagem marcante do romance, a Cordulina, ela é a esposa do Chico Bento e representa a submissão. Ou seja, tudo que acontece à família naturalmente vai respingar na esposa, respingar na mãe de 5 filhos. Ela então tem o destino atrelado ao destino do marido. Para onde o marido vai, ela tem de segui-lo naturalmente. A marca registrada da Cordulina é o sofrimento e a resignação. Lembre a tragédia que aconteceu a um dos filhos
quando morreu envenenado no meio do agreste, sem condições de socorrê-lo. É só imaginar o sofrimento porque passou a mãe diante dessa tragédia. Tranquilo? Olha, você já deduziu que são 4 personagens principais: o Chico Bento, a Cordulina, o Vicente e a Conceição. Mas a história não é feita só dessas personagens. Tem também o Josias, é o garoto que morre envenenado na estrada quando comeu um pedaço de mandioca que não podia ser consumida in natura porque levava à morte. O Pedro é o filho mais velho e adivinha o que ocorreu com ele? Eles estavam quase chegando a um povoado, mas a cena é triste. A fome fez todo mundo desmaiar. Quando eles voltaram do desmaio, por conta de uma chuvinha que terminou acontecendo ali, o filho mais velho desaparecera. E por mais que todos se empenhassem, até houve uma coincidência, o delegado era compadre do Chico Bento e da Cordulina, naturalmente se empenhou para encontrar o garoto, tudo foi em vão porque o Pedro desapareceu. O Duquinha foi aquele camarada que ficou com a Conceição, porque quando a família decidiu que em Fortaleza não tinha como sobreviver, era preciso empreender viagem em direção a São Paulo, a própria Conceição exigiu do Duquinha ir adotá-lo, como se o menino ficando fosse a garantia de sobrevivência da família. Tem uma história triste neste romance, é a história da mocinha. Ela é irmã de Cordulina e naquela caminhada ou naquele sofrimento em direção à capital, ela terminou se perdendo pela estrada. Mas o perdendo aí entre aspas, porque ela terminou caindo na vida fácil, como se diz no interior, ou na prostituição em função da tragédia da seca. E tem a Mariinha Garcia, que gosta do Vicente, é apaixonada por ele, é de família tradicional e rica, mas encontra um empecilho muito forte, que é o amor platônico do Vicente em relação à Conceição. Tranquilo, né? Chegou o momento de você provar se entendeu ou não entendeu a leitura do livro 15 da Raquel de Queiroz. Vamos fazer afirmativas, você vai decidir se são verdadeiras ou falsas, claro, né? Levando em conta a leitura e a análise do livro. Preparado para o desafio? Olha a primeira afirmativa. Vicente é um vaqueiro tradicional da região. Já está falso. Por quê? Porque lembra como é o Vicente? O Vicente é um vaqueiro especial, aquele camarada de família tradicional, rica, que não cuida da fazenda alheia e nem do gado alheio. Naturalmente, na época da seca, ele tem condições de sobreviver. Ele não precisa migrar, fugir em direção à capital. Portanto, a primeira afirmativa, falsa. Olha a segunda, letra B. Vicente é vaqueiro e patrão ao mesmo tempo. Na época da seca, pensando nos lucros, abandona a fazenda e dispensa seus homens. Olha o Vicente, por isso que ele é especial. Ele, além de rico, né, além de um vaqueiro dono da própria fazenda, a fazenda é dos pais, mas naturalmente passa a ser dele, ele então é bondoso, ele tem um coração generoso, ele não abandona ninguém, ele enfrenta os problemas ajudando quem está perto dele. Mais uma afirmativa falsa. Letra C, Vicente tinha dentes brancos com um ponto de ouro. Era um detalhe, naturalmente bem tradicional do interior do Brasil e principalmente do Nordeste. Ele mandou colocar um pontinho de ouro entre os dentes brancos e isso, de certo modo, envergonhava a Conceição. O namoro entre os dois, você já descobriu, esfriou. E esse ponto pode ter colaborado para que os dois não ficassem juntos. É verdadeira a letra C. Letra D, na intimidade, quando se põe a pensar na vida e na felicidade, Vicente associa tais coisas à Conceição. Verdade. Ele gosta da prima desde longas datas. Naturalmente, a diferença cultural e até a diferença linguística, porque os dois falavam de modos muito opostos, isso terminou afastando-os. Verdadeira afirmativa da letra D. E a letra E, Dona Maroca é dona da fazenda onde Vicente é vaqueiro. Não, é uma afirmativa falsa, porque na verdade a Dona Maroca é dona da fazenda em que o Chico Bento é vaqueiro. Tranquilo?
Mais uma questão sobre o livro 15, dessa vez com relação à linguagem. Vejamos a proposta. Com relação à linguagem, o 15 é incorreto afirmar que... Olha, naturalmente, quando uma obra é de leitura obrigatória para o vestibular, todos os detalhes técnicos são importantes. E eu acho que o mais importante deles é a linguagem. Olha o que diz a letra A. Raquel de Queiroz usa uma linguagem regionalista elaborada, recriada, dificultando a compreensão do leitor. Se queremos uma letra errada, estamos olhando para ela. Por quê? Porque a linguagem da Raquel de Queiroz é regionalista, mas não é elaborada. É regionalista e simples. Não é recriada, não dificulta a compreensão do leitor. Podemos aproveitar a letra A e aplicá-la, por exemplo, às obras do João Guimarães Rosa, ao livro Sagarana, que é um livro de contos, e até a obra máxima do autor, que é Grande Sertão Veredas. Nestes livros, sim, o Guimarães Rosa tem uma linguagem regionalista elaborada e recriada. Vamos ler a letra B de bola, só para você ficar de bem com a linguagem do livro da Raquel de Queiroz? Olha o que diz. O sucesso do livro, a elaboração dos diálogos flui espontânea, normal, cotidiana. Perfeito. Na letra C, que o sucesso do livro está atrelado à simplicidade da linguagem. Não há exibicionismo da autora no uso de palavreado erudito. Tranquilo também. Na letra D, que a linguagem da autora é sóbria, direta, enxuta, sobressaindo a nitidez das formas e a emoção sem grandiloquência. É a linguagem simples, como você já percebeu. Letra D também perfeita. Letra E, predomina as frases na ordem direta, facilitando a compreensão do leitor. Fixando então, a linguagem no livro o 15 é regionalista, mas é direta, é simples, não tem a recriação e muito menos a elaboração da linguagem do Guimarães Rosa. Perfeito? E agora uma questão envolvendo a ação das personagens. Olha a proposta. Chiquinha Boa contou a Conceição que havia uma moça, a filha do Zé Bernardo, interessada por Vicente. Dessa história despretensiosa nasceu. Olha, o namoro entre os dois já não ia tão bem e foi dessa fofoca despretensiosa que nasceu o ciúme que esfriou o interesse da professora Conceição pelo vaqueiro Vicente. Pior que era fofoca, pior que era invenção, mas surtiu efeito e os dois, que já não estavam tão bem na sua relação amorosa, terminaram definitivamente separados. Tranquilo? Mais uma questão que explora a leitura do livro, o teste para ver se você leu ou não, compreendeu ou não. Olhemos a proposta. Em Fortaleza, Conceição, com a ajuda do bispo, conseguiu um trabalho para Chico Bento, no açude de Tauape. Quando o trabalho no açude escasseou, Chico Bento manifestou sua vontade de ir embora para o Amazonas. E aí, qual foi a ação da Conceição diante dessa vontade do Chico Bento? Letra A diz que Conceição apoiou. Será que é verdade? Lembra? Não lembra? Na verdade, não o apoiou. Até tentou dissuadi-lo da ideia. Letra B diz que Conceição impôs uma condição, que Chico Bento fosse sozinho. Depois mandaria buscar Cordulina e os meninos. Também não é o que está no livro. Letra C, que Conceição dissuadiu São Paulo era um destino melhor. Foi o que predominou, é o que está no livro. Por isso, no final de tudo, diante da escassez de trabalho em Fortaleza, a Conceição terminou mandando o nosso Chico Bento para São Paulo. Não esqueça que havia uma condição, que o Duquinha, o filho mais novo, que era afilhado da Conceição, ficasse com ela, e aí sim, ela que não teve um filho ou que não se uniu ao Vicente, não constituiu uma família, começava a formar uma com o Duquinha, com o filho de Chico Bento e Cordulina. Tranquilo? Mais uma questão para verificar se você entendeu mesmo o livro 15. Olha a proposta. Tomando por base o romance o 15, assinala a afirmativa correta. Letra A. Os recuos e os avanços no tempo permeiam toda a história num jogo confuso de passado e presente. Não é verdade. A história começa e segue em linha reta do princípio até o fim. Vamos para a letra B? O único homem que despertou desejo no coração de Conceição foi o primo Vicente.
A admiração por ele é antiga, mas está esfria quando ela supõe que o primo é infiel. É a resposta. Olha como você vai resolvendo questões, vai discutindo comigo aqui os detalhes e daqui a pouco você entende toda a história. Letra B, naturalmente, é a resposta. Por que a letra C é falsa? Vamos olhar? A história do romance começa pelo meio. É um recurso comum na literatura. Pior que é mesmo um recurso comum na literatura começar a história pelo meio ou pelo fim. Mas não é o que ocorre no livro 15, que não tem esses cortes bruscos com relação ao tempo. Letra D, a família de Chico Bento é pequena. Ele, a mulher e 2 filhos. Lembra? Ele, a mulher e mais 5 filhos. Então, uma família grande, bem peculiar das famílias do interior do Nordeste. E a letra E diz que a saga do retirante é contada por meio da poesia. Nem por isso o drama da seca e da morte consequente, é amenizado. Bem, olha o detalhe curioso. É romance, é prosa, não é poesia. Mas existe algum livro da literatura que conta a história de retirante, de fuga da seca por meio da poesia? Existe, anote aí, chama-se Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Interessante, é uma história em que o Severino sai do interior, como o Chico Bento saiu, em direção à capital, a pé, enfrentando as agruras da seca e da paisagem, mas toda ela contada por meio da poesia. Grave aí, Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, é poesia. Portanto, letra B de bola para responder a questão. Tranquilo? E agora o tema do livro. Olha só, tomando por base o romance o 15, assinale a afirmativa correta. Letra A diz que recurso comum no livro é a interrupção da narrativa para a descrição da paisagem ou dos personagens. Não é verdade. Como é que você sabe as características tanto da paisagem quanto dos personagens? A autora vai dizendo isso bem devagar, uma coisa aqui, outra ali, mas ela não para a narrativa para descrever nem personagens, nem paisagem. Letra A, falsa. Letra B, que os neologismos constantes, frutos da linguagem elaborada, fazem lembrar Guimarães Rosa. Você lembra que a linguagem é simples, que não é elaborada, que não há neologismo? Portanto, essa letra B de bola também é falsa. Letra C, que uma das passagens mais tristes do livro é a morte de Pedro. Morreu envenenado na estrada, a barriga grande, os pais impotentes para ajudá-lo. Olha a confusão, quem morreu envenenado na estrada não foi o Pedro, foi o Josias. Lembra quem é o Pedro? É o filho mais velho, aquele que sumiu e até hoje não apareceu. Letra D, a fome levou Chico Bento a um desatino, matou o dono de uma cabra que se negava a dar-lhe um pedaço do animal. É uma cena triste, é uma cena violenta. Chico Bento, vendo uma cabrinha ali amarrada, o dono não estava perto, ele a matou. Mas só que o animal berrou na hora e o dono surgiu valente, xingou o Chico Bento de todos os nomes possíveis. E quando Chico Bento pediu um pedaço do animal para matar a fome da família, o camarada até se compadeceu um pouco e deu as tripas do animal. O Chico Bento aceitou, pediu perdão e seguiu seu destino. Portanto, ainda não é a letra D. E a letra E, a história de amor entre Vicente e Conceição constitui o lado bom e humano da história. É verdade, só não deu certo. Não é aquele livro com história de amor de final feliz. Não houve casamento, não houve sequer união entre os dois por conta das diferenças ou das diferenças culturais. Tranquilo? Letra E é a resposta. Meu amigo, minha amiga, quero agradecer muito a sua presença na aula de hoje. Você deu um mergulho comigo no romance o 15, conheceu todos os detalhes do livro, principalmente os técnicos, aqueles que costumam aparecer em prova de vestibular. Quero convidar você para a nossa próxima aula de literatura. Até lá!